vamos ver el capítulo 7, ¿no? En nuestro encuentro 8, contando con la introducción, entonces, el capítulo 7, que va a hablar de la mujer mariposa. Entonces, que es un cuento, que é um cuento que, em realidade, não é bem um cuento, é uma história real, que inspirou Clarissa a fazer uma reflexão sobre o corpo. Então, eu vou contar para vocês a história, é uma história real, que é destes índios, não? Estes pueblos originários de América, pero aí de América del Norte. Entonces, que hay en esas regiones de los canyons, ¿no? Que son regiones muy montañosas, del Grand Canyon, ¿no? Donde hay estas grandes montañas y que es una región muy árida, ¿no? Entonces, que no hay mucha vegetación y que suele tener mucho calor también ahí, ¿no? Entonces, hay muchas tribus, ¿no? Muchas poblaciones que viven ahí desde origen, ¿no? Antes de llegar a la colonización. Ellos tenían muchos rituales, ¿no? Entre ellos, entre los muchos rituales, había uno que era de la mujer mariposa, que era un ritual de fertilidad. Entonces, pasando el tiempo, hubo la colonización, llegamos a nuestra época, ¿no? Entonces, esta región es muy turística, entonces se creó, las agencias de turismo criaron muchos programas turísticos, y uno de ellos era un programa que llevaba a los turistas a los rituales de los pueblos originarios de esta región. Entonces, dentro de me parece que era un tour de siete eventos de los indios, ¿no? Entonces, llevaba a los turistas para testemunhar estes eventos, ¿no? É claro que toda uma conformação muito turística, tudo, ¿no? E, entonces, llevavam os turistas a uma montanha para ver o ritual da mulher mariposa. E se pensamos assim, como seria, não? Imaginem vocês que compraram um pacote turístico onde há muitos rituales indígenas, e um deles é o da mulher mariposa. A mulher mariposa, um ritual de fertilidade. Então, imaginemos que no pensamento del ocidental, ao menos eu, a primeira vez que ouvi esta história, me trae, ¿no? La imagen de una joven muy así suave, que tenía una, así muy delicada, ¿no? Muy con poco peso, ¿no? Leve, y que quizás uma virgem, não? E que então simbolizaria a mariposa em la questão da polinização, não? O vuelo da mariposa, a leveza da mariposa, não? Então, viene todo esse imaginário, para mim, ao menos, se imagino assim, sem conhecer a história, me imaginava uma jovem assim, não? Então, me parece que a maior parte das pessoas tinha essa expectativa, não? De ver a dança da mulher mariposa, uma dança de fertilidade. Então, que seria assim uma jovem muito bela, leve, virgem, volando ao vento, não? E então está aí, é meio-dia, o sol está forte e há assim dezenas de buses que estão parados na estrada e que os turistas desceram para ir ver o ritual no alto da montanha. Então, os buses estão aí parados no calor, muito calor, e os turistas estão todos amontoados nas pedras, onde
alrededor de un lugar donde se hará este ritual. Entonces, están ahí esperando en nada, nada de nada, ¿no? Entonces, finalmente llega un hombre con, no sé cómo se dice en español, un megafone, este es de que se habla y se aumenta la voz, y dice, está llegando la mujer mariposa. Mientras él dice esto, empieza a sonar una música, ¿no? Así hecha con tambores y todo. Se queda esta música, se queda a sonar este chamando e nada de la mujer mariposa. La mujer mariposa, que era uma mulher que estava aí, que vivia aí cerquita, né? Recém ouve esta música e resolve se arreglar para sair, né? Leva aí 15 minutos se arreglando, depois está sonando no rádio uma música que ela le gusta, ella ouve lá. Depois sale na calle, não? Vai descendo, cumprimenta as amigas, as vecinas, não tem nenhuma pressa. E finalmente vai chegando a este lugar onde se hace o ritual. Quando chega, assim, todos estão assim estupefados, mirando esta mulher. Porque, ao contrário de tudo que se poderia imaginar, é uma velha, uma senhora idosa de cabelos blancos e muito gorda, e bajita e gorda, e vieja. E viene com duas asitas hechas como essas asitas que os niños fazem na escola, duas asitas hechas de papel escolar presas nas espaldas. E bien, empieza a dançar, a ser uma dança, e tocar uma pessoa na outra. Assim ela dança e tocava. E esta era a dança pela fertilidade. Então, pero é interessante porque esta dança não era uma dança, se pensamos em las borboletas, não? Em las mariposas, podemos pensar que as mariposas, por exemplo, estão aí, estão cerradas dentro de um casulo, não? E que nascem, então, a mariposa, antes de ser mariposa, era um verme, não sei como se diz, um lusano, e se transformou em mariposa. Então, podemos tomar essa metáfora da mariposa, não, que morre e renasce. Pero não era exatamente, podemos ver por aí, pero também não era exatamente a parte que mais interessava a este ritual. Interessava sim que as mariposas vêm na primavera para fertilizar as flores, ¿no? Então, o foco principal deste ritual é a fertilidade, por isso é um ritual de fertilidade com a mariposa, ¿no? Então, Clarissa disse que, em realidade, esta senhora, não, através do ritual, tocava as pessoas de uma forma muito especial, porque tocava em sua forma de ver a própria corporeidade, ver seus prejuízos de juzgar as pessoas, especialmente as mulheres, por sua imagem, por sua idade, por sua corporeidade. Então, que hacía todos rever seus conceitos de o que seja a beleza, o que seja a disposição para a vida, o encantamento. Então, em realidade, o cuento nos traz esta perplexidade de o que esperamos para uma mulher, o que esperamos para um corpo, o que esperamos para nós mesmos, como imagem de nós mesmos, não? Poder ser
nuestra sacralidad en un otro ámbito, en otras posibilidades. Entonces, podemos ver así que esta historia, ¿no? Que en realidad es una historia verídica, ¿no? Que nos toma principalmente la cuestión del ritual, ¿no? Nos trae la cuestión de la fecundidad. Entonces, ¿cómo podemos estar abiertos, ¿no? Dejándonos fecundar, ¿no? Por tantas cosas bellas e increíbles que existen en el mundo, ¿no? Entonces, este dejarse tocar, ¿no? Ser tocado. Entonces, no es por caso que los indios elegían una mujer vieja y gorda para representar esta fecundidad, ¿no? Porque vieja tiene a ver con la sabiduría, es alguien que ya vivió mucho. Entonces, para ser la mariposa que fertiliza la natureza, fertiliza las flores, es necesario sabedoria. O que fertiliza é a sabedoria. E esse de la senhora ser gorda, ¿no? Entonces, que tiene a ver con una visión de la abundancia, ¿no? Para muchos pueblos, ser gordo significa que está bien alimentado, tiene mucha nutrición. É claro que em nossa visão cultural isto não é assim que vemos, ¿no? Pero para muitos pueblos se representava isto, ¿no? Então, este conceito de que o que vale, né, em realidade, é aquilo que vivenciamos profundamente e a forma como nos nutrimos disto, né? E podemos acumular coisas que não são materiais exatamente, mas são vivências, são nutrimentos e abundância. E para os ocidentais, ¿no? Esta história ensina que é possível uma outra visão de nós mesmos, ¿no? Que não é necessário ser uma imagem perfeita para dentro de los desejos do que seja socialmente aceito, não é necessário chegar a uma perfeição para ter acesso a esta fecundidade, sabedoria e abundância. Então, é um cuento que vai tratar muito da autoaceitação. Então, vamos ver um pouquinho aqui alguns itens que podemos trabalhar hoje, não? Sempre são muitos itens, então trabalhamos alguns mais especificamente, mas há algumas possibilidades de vermos e trabalharmos esta história, em realidade, não? Então, é uma história que está baseada dentro da questão da autoimagem e da autoestima. Então, o julgamento que hacemos de aquilo que percebemos de nós mesmos nos traz a nossa autoestima. E a nossa autoestima nos hace também nos vermos de uma determinada forma. Este juego de las duas coisas, não? Constitui o nosso diálogo interno. Então, o diálogo interno, a forma como tratamos a nós mesmos, a forma como pensamos a respeito de nós mesmos, vai determinar, né, uma melhor ou pior relação com nós mesmos. Então, recordando que a autoimagem não é uma coisa fixa, né? Que temos, é uma coisa muito contrastante na nossa autoimagem. Nós somos incapazes de ver a nós mesmos diretamente, não? Eu já havia falado isto para vocês. Não é possível ver a nós mesmos diretamente. Necessitamos de espelhos, vídeos, fotografias, não? Então, em realidade,
aquilo que imaginamos que seja a nossa imagem não é exatamente uma imagem como os outros nos veem. Por quê? Porque é algo que constituímos através de nossas experiências. Isso se altera todo o tempo. E às vezes nos sentimos jovens, nos sentimos viejos, nos sentimos muito leves, nos sentimos pesados, nos sentimos bonitos, nos sentimos feios. Muitas vezes, em frações de segundo, se cambia esta percepção. E a nossa autoestima faz uma ressonância com isso. Quando esta autoimagem é muito negativa, então a autoestima baixa, pero isto vem acompanhado de um diálogo interno que também é desqualificante, juzgador, não? Então, muitas vezes, não é o ambiente que te juzga, pero é tu mesmo, através de tu pensamento. Então, outro mito que há muito, que podemos pensar a partir desta história, não? É o que é normal. Então, para a nossa cultura, normal quizás seria a mulher borboleta, a mulher mariposa, ser uma jovem, para a cultura destes povos ancestrais, é uma senhora. Então, muitas vezes queremos estar aí dentro de um padrão de imagem, nos está adaptando a aquilo que a sociedade imaginamos que aquilo que seja o que a sociedade quer. E bem, muitas vezes a normalidade não necessariamente seja ser ligado à saúde. Normal é aquilo que todos nós outros aceitamos, pero muitas vezes isto pode ser muito equivocado, muito pouco saudável, pode nos fazer mal. Então, outro aspecto que esta história nos recorda é a questão da beleza. O que é exatamente ser belo? Onde está exatamente a beleza? A beleza está em uma forma determinada ou a beleza é um tipo de manifestação? Estes estándares de beleza, o que muitas vezes nos submetem tanto que deixamos a nossa própria beleza, nos olvidamos da nossa própria beleza para tentar nos adaptar a um estándar externo que não é possível. Então, é um invito à autoaceitação. Lembrando assim, recordando que esta insegurança, que se genera por la questão da beleza e na nossa cultura, move uma indústria muito forte, que é a indústria da beleza, não? Para a indústria da beleza, é interessante que as pessoas se sintam inseguras sobre sua imagem, não? Então, compram muitos produtos para estar mais belas, mais aceitáveis, não? E por trás disto, existe uma vontade muito profunda de ser aceito, de ser amado, de estar dentro de um grupo, em uma comunidade, a ser parte do corpo social, pero en esto hay un desprecio muy fuerte del propio cuerpo, ¿no? Una insensibilización del propio cuerpo. Y atrás de esto, en nuestra sociedad hay el mito, ¿no? De la juventud y de la validación, que yo tengo que ser joven, estar em um estándar social, um estándar de beleza, estético, não? Senão, não puedo ser validado. E há um medo muito forte de la não validação. Por quê?
Porque dentro de uma cultura de consumo, uma sociedade de consumo, não? Onde tudo é consumido e tudo tem data de validade, não? Então, o problema principal da sociedade de consumo é perder a validade. Então, podemos pensar isto por objetos, ¿no? Pero é tão fuerte esto que as pessoas têm medo de perder a validade. E o que sucede quando tu perdes a validade? Te metem na basura, não serve mais para nada. Então, vai para a basura. Então, este ciclo que hacemos com os objetos também é o ciclo que hacemos com nós outros mesmos. E há muito medo disso, não? Entonces, el invito de este cuento, ¿no? De esta provocación que hace Clarissa, percebemos que existe como una domesticación, ella utiliza mucho esta palabra, ¿no? Domesticación, existe una domesticación en un nivel corporal muy fuerte que te dice cómo comportar, cómo tiene que ser tu cuerpo para ser acepto, ¿no? Esto se transforma en una prisión. Entonces, que la libertad, la única forma de salir de esta prisión es una intensa experiencia o vivencia, ¿no? Corporal. Es una vivencia corporal que te remeta a ti mismo, que te remita a la sensibilización profunda provocada pela tua experiência de estar vivo. E que é uma experiência que vem do corpo, está no corpo, é o corpo. Então, é sobre isso que vamos trabalhar hoje.